Salve! Eu sou o Walter Fanganiello Maierovitch e hoje é dia 6 de março de 2021. Com relação ao apelidado quadrilhão do PP, que é o partido político, eu fiquei engasgado e estou com dois grandes espinhos na garganta. De fato, eu fiquei engasgado com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que mandou, atenção, por 3 votos contra 2, mandou a acusação do quadrilhão do PP para o arquivo, mas tecnicamente rejeitou a denúncia do Ministério Público. Para os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, conhecido por Cássio com K, não havia prova sobre a formação da quadrilha. Quadrilha que teria, segundo a denúncia, por meio de contratos lesivos, desfalcado, ocasionando lucro aos membros do quadrilhão, desfalcado a Petrobras e ao Ministério das Cidades, que era controlado pelo PP. Dessa quadrilha, segundo a denúncia, faziam parte, atenção, o senador Ciro Nogueira e o atual presidente da Câmara, membro do PP e líder do Centrão, Arthur Lira, e também 2 outros deputados, todos do PP, quadrilhão do PP. Como disse, fiquei engasgado. E 2 são os espinhos. Vamos ao primeiro espinho. O ministro Cássio com K era suspeitíssimo de parcialidade. E ele estava, por força de lei, impedido de participar, ou seja, de votar, de dar a sua decisão. E por que estava impedido o Cássio com K? A resposta é muito simples. É que foi denunciado o íntimo amigo dele, o Ciro Nogueira, o senador do PP. Além de amigo, ele é do Piauí e, portanto, conterrâneo do Cássio com K. E foi o Ciro Nogueira que levou o nome do Cássio com K para quem? Para o seu colega de Senado, Flávio Bolsonaro. E isso foi levado também ao presidente Jair Bolsonaro, a quem cabia indicar. O PP e o Centrão, pelo Arthur Lira, apoiaram o Cássio com K e convenceram o presidente Bolsonaro que seria o melhor nome. Na sabatina do Senado, e foi uma vergonha, o PP e o Centrão, com Ciro Nogueira, o senador, à frente, controlaram as perguntas e tudo transcorreu sem grandes dificuldades para o Cássio com K. Enfim, o Cássio não poderia participar de apreciação de recurso interposto pelo Ciro Nogueira e pelo Lira e pelos 2 outros do PP, partido que o apoiou. E, sem esse apoio, Cássio com K não seria ministro do Supremo. Cássio com K, no dia do julgamento, fazendo cara de paisagem, como dizem os jovens, não se deu por suspeito e decidiu a favor dos 4 acusados de formação de quadrilha. Isso é muito grave, é gravíssimo. Agora, segundo ponto, o segundo espinho que está na minha garganta. A acusação contra os membros do apelidado quadrilhão do PP foi recebida em 2019, recebida a denúncia. Vale dizer, os 4 acusados se tornaram réus pelo recebimento
da denúncia pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, atenção. Um dos votos favoráveis foi do ministro Celso de Mello. Inclusive, ele justificou com seu brilhantismo porque estava recebendo a denúncia. Também receberam a denúncia o ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Portanto, denúncia recebida em 2019. Agora, e o depois? Celso de Mello se aposentou. E os réus denunciados, dentre eles o Lira e o Ciro Nogueira, apresentaram recurso chamado de embargos de declaração e previsto expressamente na Lei Processual Penal. Agora, atenção, como sabe até um acadêmico de segundo ano de faculdade de Direito, os embargos de declaração, e basta abrir o código, os embargos não se prestam, ou seja, a lei proíbe, eles não se prestam para mudar decisão de recebimento de denúncia e decisão que tornou acusados réus. Atenção, não pode, esse recurso não é para este fim. Os embargos, e volto a dizer, a lei é clara como luz do sol, os embargos de declaração só servem para acertamento de obscuridades, ambiguidades, contradições presentes na decisão. Ou seja, os embargos não mudam o conteúdo. Recebida a denúncia, está recebida a denúncia, ponto e basta. Só se acertam ambiguidades, obscuridades que não mudam a decisão de recebimento em rejeição. Isso não pode. Gilmar Mendes e Lewandowski, no entanto, mudaram a lei. Mudaram a lei processual, como se eles fossem legisladores. E rejeitaram a denúncia que antes tinha sido recebida, por meio desse recurso de embargos de declaração. Mendes e Lewandowski viraram, como eu disse e volto a dizer, legisladores. Inventaram uma nova função para os embargos de declaração. E nesse episódio de Inferno de Dante, entrou com a face a brilhar de óleo de peroba o Cássio Cuncar. Os argumentos e o antigo voto do ministro Celso de Mello, que eram pela aceitação da denúncia, foram para a lata do lixo. E entrou no lugar o voto do suspeitíssimo Cássio Cuncar, que acolhia o recurso e rejeitava a denúncia. Em resumo, o barco do Creonte, que está descrito na Divina Comédia, no episódio do Inferno, levou as investigações do quadrilhão para queimar o referido inferno. E para se receber uma denúncia, a regra legal é o indúbio em favor da sociedade. Ao contrário do que acontece quando se dá uma decisão do mérito, uma decisão final, que o princípio é indúbio pro réu. Na denúncia não, é indúbio em favor da sociedade. Não se pode cortar, impedir a acusação se houver elementos, e existiam, se houver indícios de justa causa. Ou seja, o recebimento da denúncia era de rigor nesse caso. Para os senhores terem ideia, tem delações, tem vários indícios, eu vou só apontar um. Tinha até prova do Arthur Lira ter ido ao escritório do Alberto Youssef. Youssef, só para refrescar a memória, é o doleiro e foi o principal lavador de dinheiro sujo, dinheiro desviado da Petrobras. Na portaria do prédio onde fica o escritório do doleiro e lavador de dinheiro sujo, o Alberto Youssef, conhecidíssimo porque tem casos passados dele, como lavador e até condenação. Bom, no prédio
existia um registro a ser feito na portaria. E o atual presidente da Câmara registrou-se como Arthur Pereira. Omitiu o outro sobrenome, que é Lira. Ele só esqueceu que ele estava sendo filmado. Então, não enganou como queria, se alguém fosse ao registro. Gilmar Mendes, Lewandowski e Cássio Conká acabaram com o quadrilhão. E o marrentinho carioca, o Bussunda, diria: fala sério, num Brasil que não é sério, num Supremo que faz isso.